Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o 5º ano. O nosso tema, interpretação de dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos. No caso aqui, gráficos de colunas ou linhas. E quem está com vocês hoje? Professor Luiz Mauro Costa Nunes. Você já estudou que há vários tipos de gráficos em anos anteriores. Gráficos de barras, colunas, linhas, setores ou pizza. Tem gente também que fala que o gráfico de setores é gráfico de área. Também é aceito. E gráficos pictóricos. Nesta aula, vamos interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos, especificamente gráficos de colunas ou linhas, porque os gráficos, na realidade, são textos mesmos. Veja a pesquisa realizada com 30 estudantes após uma visita a alguns monumentos da cidade de Cuiabá, nossa capital, que ano passado fez 300 anos. Qual monumento cuiabano é o seu preferido? Marque um X naquele que for do seu agrado. Então, nós temos aqui 5 monumentos. A Matriz do Bom Jesus, depois de contabilizado, ele obteve 8 votos desses 30 alunos. O Palácio da Instrução com 4 votos. O Museu do Morro da Caixa d'Água Velha com 5 votos. A Igreja do Rosário de São Benedito, 11 votos. E o Museu Histórico de Mato Grosso, 2 votos. Você pode observar que tem que totalizar 30 estudantes que foram fazer esta visita aos monumentos cuiabanos. Aqui foi construído um gráfico a partir dessa pesquisa. Muito fácil, né? Você pode observar que no gráfico algumas informações, alguns itens são extremamente importantes. Veja só, eu tenho aqui o título do gráfico, tá? E esta linha aqui numerada, tá? De baixo para cima, na vertical, está indicando o número de votos que cada monumento recebeu. Esta linha que está na horizontal, você pode observar que estão elencados os monumentos cuiabanos que foram visitados. Aqui, muito bem colorido, você pode observar indicando o número de votos que cada um desses monumentos cuiabanos recebeu ao serem visitados. Então, o gráfico é isso. Quando você olha para ele, você já vê com clareza e de forma organizada a informação que está presente nele. Qual foi o movimento preferido pelos alunos? Então, a gente faz essa análise lá no gráfico. Qual o monumento que os alunos menos gostaram? Tudo isso está especificado no gráfico. E qual monumento teve o dobro de preferência em relação à escolha do Palácio da Instrução? Então, neste caso, você está interpretando os dados que foram coletados e estão expressos no gráfico de forma clara e objetiva. Aqui o gráfico que representa os aniversariantes de uma classe. Você pode observar que este gráfico, ele é um gráfico de colunas, tá? Novamente a vertical numerada, aí aqui é horizontal, os meses do ano que tem os aniversariantes indicados aqui, que é com a altura de cada coluna. Gostaria de chamar a atenção aqui para um detalhe dos gráficos. As colunas, elas são diferentes de acordo com a altura, de acordo com os aniversariantes do mês. Mas um detalhe, todas as colunas têm que ter a mesma espessura. Não pode você fazer uma mais larga, outra mais estreita, não. E a distância entre elas também tem que ser a mesma. O que vai diferir, então, da questão das colunas? A altura, que é o que vai te dar a resposta. Por exemplo, no mês de março, você pode observar que não tem nada. O que eu posso deduzir? Que não há aniversariantes no mês de março. Você pode observar que a coluna mais alta é a do mês de julho. Então, deduzindo aqui que este mês de julho, esta classe tem mais aniversariantes. Qual mês não teve nenhum aniversariante? Já vimos lá que é no mês de março.
Quantos alunos fazem aniversário no primeiro semestre? Então aqui uma outra informação que você precisa, você já deve ter construído no primeiro semestre, ou seja, nos 6 primeiros meses do ano. Quantos alunos há nessa classe? Uma informação importante. Quem te dá essa resposta é a altura de cada coluna especificada no gráfico, ok? Aqui, o gráfico a seguir demonstra a evolução do Covid-19 em alguns países até o dia 8 de maio. Você pode observar que não é um gráfico de colunas, não é um gráfico de barras. Esse aqui nós chamamos de gráfico de linhas, ou então alguns livros também chamam de gráficos de segmentos de reta. Aqui, ele está vendo a evolução em alguns países. Vamos fazer uma análise. O país que está com mais casos aqui especificado no gráfico, olha aqui a altura, os Estados Unidos, depois a Itália, e olha onde nós estávamos aqui até o dia 8 de maio. Então você pode observar que neste gráfico as informações também vêm na vertical e na horizontal. O gráfico, ele apresenta a evolução da curva dos casos, tem um título, portanto, e ele está bem organizado, né? Você observa que tem até cores diferentes, que onde você olha, ele já vai te dar a resposta para o que você está procurando. Qual a importância do isolamento social no combate ao Covid-19? De acordo com o gráfico, quais são os 2 países que apresentam mais casos de Covid-19 à frente do Brasil? E a curva do Covid-19 para o Brasil está numa crescente. Isso foi evidenciado no gráfico. Então você já sabe o que é crescente em contraponto ao decrescente. Aqui ele está dizendo que a curva está crescente. E isso está especificado no gráfico. Então aqui, na sua opinião, isso acontece por qual motivo? Então, se a curva está crescente, por que isto acontece? Aqui mais um gráfico, o gráfico de colunas, representa o tempo de banho em minutos de uma família com 7 pessoas, sendo 3 meninas, que está indicado aqui pelas letras A, B e C, 2 meninos, indicados pelas letras D e E, a mãe com a letra M e o pai com a letra P. Qual o tempo total de banho das mulheres da casa? Você pode observar que esse gráfico é interessante, que ele traz uma informação para te auxiliar. Ele traz a legenda, né? Então você pode observar aqui fazendo a relação com a cor da coluna e as letras. E veja, ele diz o tempo das mulheres aqui no caso. Então, você tem que observar quantas mulheres tem na casa. São 3 meninas e a mãe. Então, nesse caso, ele pergunta o tempo total. Então, é uma observação que demanda conceitos anteriores que você já deve ter construído. Aqui a informação mesma, que na vertical, né, que vai indicar o tempo, e aqui as pessoas na horizontal que estão morando nessa casa, que demoram para tomar banho. Então, A, B e C são as meninas, tá aqui. A, B e C. Você pode observar que o tempo está marcado aqui. Cada uma das meninas demora 15 minutos. A outra, C, demora 30 minutos. Então, nesse caso aqui, você tem 30, aqui, mais 15, 30, e não se esqueça da mãe. A mãe, letra M, aqui, 5 minutos. A pergunta é, qual o total de banho das mulheres na casa? Então, você pode observar que somou e você, com certeza, deve ter marcado a letra C. 1 hora e 5 minutos. Aqui o guia de prevenção do coronavírus. Use máscaras. Se precisar sair, é recomendado que você fique em casa. Você pode usar lenços descartáveis e cobrir o rosto ao tossir. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.